Será que existe vinho bom e barato? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje eu vou conversar com o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista e infectologista, e a Aline Teles, que é sommelier, e vai explicar pra gente. Aline, existe vinho bom e barato? Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Claro que existe vinho bom e com ótimo custo-benefício. Hoje em dia nós temos uma gama de vinhos por aí e você sabendo escolher, você tem gratas surpresas, sempre. Mas aí realmente é muito importante saber escolher, né? Então, vinho bom e vinho barato não é bom. Não tem nada disso. Realmente, tem custos-benefícios hoje no mercado excelentes. Aline, eu que não conheço nada de vinho, não sei escolher um vinho. Cheguei num supermercado, despretensiosamente, e quero comprar um vinho, mas não conheço nenhum. O que eu faço mediante a tantos vinhos? Muita opção, que eu não né? sei se é bom. O que eu já percebi é o seguinte, os mais baixinhos que ficam no supermercado são os mais baratinhos, do meio é o que tem o preço mais ou menos, e os que estão lá em cima são com os preços. O que eu sei Deixa eu dar isso. uma olhadinha assim, já fica assim, deixa eu ver para onde que eu vou, né? O que acontece? Quando a pessoa realmente não conhece, eu não conheço vinho e tal, o que eu sugiro fazer? Comidas que gostam. Eu não gosto muito de carne pesada, eu não gosto de gordura. Então, talvez o tanino do vinho, aquele vinho muito marcante, te incomode um pouco. Então, às vezes, vá para o mais leve. Vá ali para um vinho branco, vai ali para um vinho rosé, para um espumante. Então, o seu gosto que você tem ali das suas comidas, ele já é um marcador para você. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não entendo muito bem, mas eu gosto só da uva tal. Gente, nós temos uma infinidade de uvas. Não é possível, mesmo porque a pessoa não conseguiu experimentar todas as uvas. Não. Quem dera, eu ainda não consegui experimentar. Então, assim, tem uma infinidade de uvas que a pessoa não pode se limitar àquilo, não. Vamos tentar experimentar de outros. Então, eu gosto muito de salada. Então, tem vários tipos de branco, né? Eu tenho ali um Chardonnay, eu tenho um Riesling, eu tenho um Pinot Gris, eu tenho um Semillon. Vai ali naquelas uvas brancas, vai pegando ali no supermercado algum de custo-benefício que você vai gostar para experimentar. Vinho é experimentar. Aline, e essa dica que você disse, ela vale. Então, por exemplo, um vinho branco, um vinho rosé, ele combina mais com uma salada, ele combina mais com uma carne mais magra. Isso, ele tem um corpo mais leve, que a gente fala, né? Sim. Então, ele é mais para o peixe, o vinho branco? Não quer dizer que seja mais para o peixe, mas combina mais. Ele combina mais com pratos leves. O peixe, ele vai ser mais leve ali do que um cordeiro. Porque o que acontece? Você pega um vinho branco, né, um vinho mais com um corpo, né, mais tranquilo que a gente fala, um vinho tranquilo, um vinho fácil de beber, com um cordeiro. Pá! O cordeiro matou o vinho. Então, ali você não faz a harmonização, né? O que é a harmonização? São os dois ficarem melhores. A comida harmonizar muito com o vinho e o vinho ganhar um sabor a mais com a comida. Então, se você pegar uma carne gordurosa, você coloca ali um Malbec, e aí a junção dos dois vai fazer uma harmonização perfeita. E se você coloca um vinho branco, por exemplo, ele vai desaparecer, né? Você só vai sentir o gosto da carne e não vai perceber. Exatamente, você mata seu vinho, né? O que a gente costuma falar, você mata seu vinho. Agora, para quem não entende, Malbec Entendi. É tinto. Malbec é uma uva, né, de origem francesa. Muita gente acha que o Malbec, quem conhece um pouquinho ali, acha que o Malbec é argentina. Então a uva é argentina, não. A uva, né, é francesa, ali daquela região de Carroz. E ele se deu melhor, realmente, ele tem a sua expressividade na Argentina. Então, Malbec... Por causa da carne, né? A Argentina deve ser. Aí, olha aqui como é que região, combinou. Né? Tem a parrilha argentina, o Malbec, que funciona muito bem com isso. Então, Malbec é um tipo de uva tinta. Cabernet Sauvignon, mesmo quem não conhece vinho, já escutou falar ali da Cabernet. Já escutei. Fala não aí, o que é? Que é pra eu... Exatamente. Agora eu vou arrasar. Pode falar que agora que eu vou fazer meu nome, né, Renata? A Cabernet Sauvignon é a uva mais plantada no mundo. Então, realmente, ela se deu em várias regiões do mundo, né? Tem algumas uvas que são muito propensas em cada região, mas a Cabernet Sauvignon, ela é plantada no mundo inteiro.
Então, realmente, você consegue ótimos vinhos de custo-benefício bom, porque é uma uva muito disseminada. Então, a gente tem de principais uvas ali, né, que eu posso dar um panorama. E ela é de mais fácil paladar? A Cabernet Sauvignon, ela é de corpo, né, médio-alto, então é um vinho encorpado, é um vinho que tem um potencial de guarda, então você pode comprar um vinho bom e guardar por muito tempo. O teor alcoólico geralmente um pouco maior, porque é uma uva potente, a gente fala que é uma uva potente. O Malbec é uma uva potente. Mais potente do que o Cabernet Sauvignon. Na verdade, eles ficam ali. Qual que é a diferenciação da uva Malbec? Ela é mais frutada, ela tem frutinha demais, ela tem aquela compota, entendeu? Que a Cabernet Sauvignon, às vezes do Chile, porque o Chile tem aquela questão ali daquele pimentãozinho verde, que muita gente fica aquele herbáceozinho. Então, se a Cabernet Sauvignon for plantada ali, às vezes você pode pegar e sentir isso. A Cabernet Sauvignon, que é plantada, vamos supor, ali na França, ela já não vai ter esse toque herbáceo. Então, isso realmente difere. Outra coisa que difere muito da questão do vinho ser mais forte ou não, falando da mesma uva. Um Malbec que é plantado ali na Argentina, a Argentina é o quê? Mendoza. É quase um deserto, né? Muito quente, muito árido, muito seco. Então, eu tenho Malbecs ali extremamente potentes, com um dulçor residual que você toma e fala assim, vinho redondo, não é aquele vinho que te seca tanto, né? Que tem aquela deslize. É um vinho que desce mais redondo, é uma frutinha, uma compota. Ele é o Malbec da Argentina. Agora, o Malbec lá de Carroça, da França, é um vinho elegante, tem uma acidez mais anunciada. Então, são diferentes uvas, a mesma uva em diferentes regiões que te entregam vinhos diferentes. Mas falando das uvas, você perguntou, Cabernet Sauvignon, mais plantada no mundo, Malbec extremamente disseminada. No Brasil, Merlot. Gente, Merlot é uma uva, um vinho extremamente elegante, corpo médio, fácil de tomar. Ai, eu tô começando no mundo vinho, qual uva que eu tomo? Merlot ou então Pinot Noir. Pinot Noir também, a rainha das uvas, Pinot Noir ali francesa, né? Uma uva que é uma uva que a gente... É fácil de você tomar um vinho, você sente o vinho gostoso. Porque você pega um vinho muito pesado, às vezes você não consegue... Se você não tem aquele paladar educado para isso, você não vai gostar. Então, se você está começando, Merlot, então Pinot Noir. Pinot Noir é uma maravilha. Por quê? É um vinho leve. Tinha que vir com uma caneta e um... Não tem problema não. Depois você vai assistindo, assiste, salva, assiste. Então, assim, a Pinot Noir é um vinho que eu falo que é extremamente versátil, né? E ela dá com muita coisa. Ela dá com pratos leves, ela aceita ali uma carninha. E eu ia perguntar isso. Aqui no Brasil, assim, porque fora a gente tem muito isso do consumo do vinho junto à refeição. Isso. Né? A pessoa vai num jantar e vai tomar um vinho. Mas aqui no Brasil, além dos jantares, a gente tem as nossas confraternizações, né? Então, assim, as resenhas, é um salgadinho, é uma castanha, os frios, é um queijo. Nesse contexto, essas uvas que são intermediárias são mais interessantes? São mais interessantes. Porque são mais versáteis? São mais versáteis, né? Então, eu não posso chegar, às vezes tem alguma confraternização, e eu chego lá com um taná no Uruguai. Pá! Realmente é um taná potente demais. É aquele que dá aquele negocinho. Isso, exatamente. Aquele tanino que seca a sua boca, que vai fazer assim, né? A banana verde, né? Que a gente imagina ali. É um taná muito potente. Então, você não vai chegar numa confraternização com um taná. Primeiro que você, às vezes, não vai saber o cardápio. Segundo, que não é um vinho que vai agradar todo mundo. Então, vinhos de corpo mais leve, eles são mais versáteis para ocasiões que a gente não sabe muito bem quem que vai estar, o que vai ter de refeição. Então, são melhores. E eu gosto muito de falar da Merlot, que o terroir do Brasil, né, nós estamos começando ali ainda, engatinhando na produção, visto mundialmente, né, mas a gente já está muito bem. Mas o Merlot, realmente, aqui, nas terras brasileiras, ele se deu muito bem. Então, para quem não conhece, eu convido a experimentar, vai ali no supermercado, procura um Merlot, fala brasileiro, vou experimentar esse Merlot aqui, vou ver como é que é, vou ver o corpo desse Merlot, que realmente está compensando muito, muito. E ele acaba tendo um preço melhor? O Merlot, por ser brasileiro? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Claro que a gente tem bons custos-benefícios, tem um mesmo, que eu já vou dar uma dica, que chama Origem, da Casa Valduga. Excelente, você tem um custo-benefício ali, R$70, R$80, você compra e é um vinho muito bom. Mas o que acontece, gente? Imposto demais, né? Então, é muito difícil para os produtores brasileiros, realmente. Então, em Minas, assim, tá brilhando na produção de vinhos, mas brilhando. Nós estamos com o Syrah, que se deu muito bem aqui, né? Nós começamos, a produção de vinhos teve um up aqui em Minas Gerais, ali na Serra da Mantiqueira, divisa com São Paulo,
por conta da dupla poda, né, que é uma questão que permite a colheita no inverno. Então, a gente fala que são vinhos de inverno. E o Syrah se deu muito bem aqui. Mas, gente, é imposto demais para essas pessoas conseguirem. Então, a hora que você vê no supermercado, aí você pega um vinho argentino, um custo-benefício bom ali, R$60, R$70, e aí você pega um vinho mineiro, 120, 150. Por quê? Não tem nem comparação os impostos que nós temos com tudo e os impostos que tem lá fora, infelizmente, né? Que ruim isso, É muito triste, assim, é muito difícil, né, pro consumidor brasileiro querer experimentar muita coisa, porque realmente é caro, e mais difícil ainda para quem já produz. tem o preconceito, né? Já porque tem. As pessoas, quando falam num vinho, já pensam francês, italiano. Exatamente, português, né? Português. Exato. Enfim, você não pensa em primeiro em um brasileiro. Não, e aí, quando opção. Você consegue fazer uma coisa legal, você não consegue disseminar isso. Porque realmente é muito caro. E pensando nisso do custo-benefício, Aline, existe uma diferença muito grande daquilo que você encontra no supermercado e numa adega, por exemplo? Nem sempre, mas o que acontece? Qual que é essa diferenciação do supermercado para a adega? Quando você chega numa adega, é especializado e você tem ali uma pessoa para fazer a curadoria para você. Sim. Então, você chega e às vezes você fala... A gente teria você, exatamente, vocês me teriam ali. É diferenciado, tem que ser. Então, o que acontece? Muitas vezes, agora os supermercados, né, as grandes redes estão tendo sommelier, mas não é toda vez que você consegue chegar lá e ter um sommelier lá. Sim. Porque às vezes você pode falar, olha, eu vou fazer... Porque o sommelier tem que te falar isso. Vou fazer tal prato lá em casa, não gosto muito dessa distingência que o vinho me dá. O que você me sugere? Está ali para te orientar. Mas nem sempre ele está ali para te orientar, né? E na adega, não. Na adega você tem um atendimento totalmente personalizado, né? Porque você tem a curadoria e geralmente em adega você consegue vinhos que você não encontra no supermercado. Sim. Né? Então, mais exclusivos. Exatamente. Então tem vinhos diferentes que você encontra ali e fala, esse vinho aqui eu não acho no folheto do supermercado. Então essa é a grande diferença. E nem sempre você, né, vai ao supermercado ou na adega, nem sempre o que está ali no topo mais caro quer dizer que você está comprando o melhor vinho. Não, de jeito nenhum. O que acontece? Tem aquela questão de vinho modinha, né? Vou citar para vocês um exemplo, que teve no Instagram um tempo atrás, Catena Zapata, Angélica Zapata. Excelentes, assim, realmente muito bons. Eu adoro, Angélica Zapata eu adoro. Só que aí a Renata, que não conhece muito de vinho, fala, nossa senhora, esse aqui tá rolando ali no Instagram, vou comprar desse aqui, porque tá todo mundo tomando, vou tomar também. Toma e não gosta. Um vinho ruim, não que o vinho é ruim, mas o paladar ainda não está para esse vinho. Por quê? Um vinho potente demais, um vinho que entrega demais, que tem realmente um teor alcoólico maior. Então, é um vinho que ele é diferenciado. Mas aí você tem que realmente ter o paladar ali para aquele vinho. Então, essa questão de modinha, eu vou comprar, muita gente faz isso, né? Vou comprar porque achei o rótulo bonito. Nem sempre vai dar certo. Oi! Exatamente. Tá falando sobre quem será? Outro dia comprei um que tem um canguru na frente. E deve ser um australiano, e deve ser um Shiraz, né? Que lá, a gente fala que Syrah lá é Shiraz. Muito gostoso. Então, você acertou. Gostei. Você acertou, porque Shiraz, né, que a gente fala lá na Austrália, é a uva que é mais plantada e vinho de melhor expressão. Então, você acertou. Que ótimo. Foi no Donité. Foi porque achou bonito, né? Realmente, o rótulo tem essa questão também mais chamativa, mas quem conhece não arrisca, né? Não pode arriscar, né, gente? Querendo ou não, é dinheiro que você tá gastando, vai que não gosta. Eu acho tão chique a pessoa chegar, olhar um vinho assim, ou se não depois pegar a taça. E como que é isso, esse negócio que a pessoa sente o cheiro e que a pessoa dá né? Realmente fala, né, dos aromas, mas o que eu acho muito importante essa questão dos aromas? Quando a gente vai ali, roda a taça, sente o aroma do vinho, você tem que conhecer cheiros. Porque não adianta eu falar aqui com você sentir e falar assim, tem o cheiro de uma toranja. Ninguém conhece toranja. Então não tem jeito. A mesma coisa é dama da noite. Dama da noite eu conheço, mas tem gente que não conhece. Então tem alguns cheiros que você pega realmente que tem aquela memória afetiva. Sim. Tem o cheiro da casa da minha avó. Né? Então, assim, esses não são tipos de cheiros que a gente fala realmente numa degustação. Então, tem os cheiros que, a hora que eu falar com você, você vai falar assim, Aline, realmente, porque aí você se atenta para isso. Aí você sente o cheiro aqui, olha, esse aqui tem um couro, realmente tem uma nota de carvalho. Aí, a hora que você, é mesmo. Às vezes você pega um branco, tem um mel,
tem ali, é cremoso. Mas vinho cremoso? Mas aí você sente o cheiro, ai, que vontade de comer, que é uma manteiga, é um mel, uma baunilha. Então, realmente tem essa percepção olfativa mesmo. Mas você tem que conhecer cheiros. Vai numa feira ali e vai cheirando. E me fala assim, Aline, tem alguma dica? Por exemplo, você chegou ali na prateleira, pegou o vinho. O que você olha primeiro? Tipo, você vai olhar para aquele rótulo ali, né? Quando eu chego numa prateleira de uma farmácia, eu já vou direto nos ingredientes e tenho mais ou menos uma noção do que eu vou buscar ali. E quem vai comprar um vinho? O que busca ali naquele rótulo? Pois é, que muito tanto olham? Tá. Você já tá perguntando assim, para quem entende mesmo. O que eu faço, Rê? Eu gosto muito de experimentar, né? Então, às vezes, eu vejo uma uva diferente ali, uma garnacha. Essa uva aqui é diferente, deixa eu ver de onde que é. Gosto de experimentar. E eu olho muita comida. Às vezes, assim, eu estou comprando vinho para aquela refeição. Então, eu vou fazer hoje uma massa com fungo. O que será que combina com uma massa com fungo, que é uma massa mais leve? Então, nos vinhos mais leves, eu vou dar uma olhada ali, a partir da refeição. Então, a refeição é um ponto de partida muito interessante, principalmente para quem não é habituado. Eu não preciso de refeição para beber alguns tipos de vinho. Chego em casa, ali, depois do trabalho, abro o meu vinhozinho ali, tomo tranquilamente, sem nada. Mas para quem está começando, sempre vai pedir alguma coisa para comer, sempre. E não tem que ser nada elaborado, não. Eu falo que o melhor acompanhamento do vinho é uma focaccia e um bom azeite. Tem nada melhor. Você pega ali e combina com tudo. Vinho branco, vinho tinto, espumante, vinho rosé, tudo. Então, o ponto de partida, geralmente, para você escolher seu vinho ali, é saber a sua refeição. O que você vai preparar ali naquele dia. Eu só tenho pão lá em casa, tá ótimo. Melhor acompanhamento. E isso não é desculpa. Pão e vinho. Isso já é desde muito tempo. Pão e vinho já vem na história aí. E aí você já coloca um azeitezinho ali, porque a gente é chique, e pronto. O azeite também já vem de muito tempo. Não é ali na Mediterrânea que nós falamos. Então, realmente, isso não é desculpa para não beber vinho. Mas você vai direto na uva quando você olha o rótulo? Sim. Tem a partir alguns... da refeição, Isso. Uva. Olha, a uva tem alguns rótulos, principalmente franceses, que eles não falam tanto a uva, eles falam a região. Então, você pega ali a região, você já subentende, quem já sabe, essa aqui é a uva tal, entendeu? Então, não tá ali no rótulo. Mas é por isso que quem não sabe fica um pouco perdido se não tiver o nome do vinho. Exatamente. Né? Mas a maioria dos vinhos hoje, vem com o nome escrito. Eu até me lembro que eu tomei um vinho da vinícola Stella Valentino. É um vinho mineiro, do seu Procópio, assim, fenomenal, que realmente vale a pena experimentar. Quem achar, não é um vinho que você encontra muito facilmente. E era um vinho Syrah. Nesse vinho, no contrarótulo, tinha falando tudo. Tinha história, um pouquinho da história do vinho, a temperatura que ele tinha que ser servido. Olha que bacana. Olha que ótimo. Né? Porque a gente ainda tem mania. Tem algumas pessoas que têm mania de tirar o vinho ali da adega, do lugar, do armário, de qualquer... e abrir. Não, né, gente? Mesmo porque agora tá frio. Mas a gente tá aqui num clima tropical. Então, ali 25, 28 graus. A gente não vai servir um vinho nessa temperatura. Então, nesse contrarótulo tinha a temperatura que era para ser servido e as comidas que combinavam. Então, muito tem legal. Alguns produtores que fazem isso. Então, o que eu falo? Pega o rótulo, dá uma virada no rótulo, vê o que o rótulo tá te falando. O rótulo, às vezes, de alguns produtores... Te conta muito. Isso aqui é com isso aqui. Então isso aqui vai dar certo. Muito bacana. Esse rótulo é extremamente explicativo da Stella Valentino. Muito bom. Como a Stella Valentino, outros produtores também estão fazendo isso. É um guia, né? É uma profissão ótima, né, Ricardo? É a única que pode beber no trabalho. É verdade. Na verdade, é o meu trabalho, né, gente? Aline, você tá bebendo? Não, tô trabalhando. É Tô trabalhando. Que ótimo, eu adorei, gente. Foi muito bom conhecer um pouco sobre vinho com vocês e realmente a gente percebe que a gente consegue comprar coisa boa e não precisa ser tão absurdo, tão caro, não precisa ser aquele vinho mais caro que tem na adega, que tem no supermercado. É só conhecer mesmo. Conhecimento é a chave de tudo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Aline. Foi ótimo. Eu adorei. Espero que vocês também tenham gostado. E a gente se encontra num próximo podcast.